idolatrados amigos das nossas queridas redes sociais, eu sou Marcos Araújo, nós estamos aqui para mais um episódio do Alternativa Cast. E claro, hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito importante, um cidadão, um gentleman, que eu considero, Marcelo Cavalcante, engenheiro. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos. Satisfação enorme recebê-lo aqui, agradecer pelo tempo que você reservou para vir bater esse papo, dividir com a gente aqui, para a gente conversar com a nossa audiência e saber um pouquinho quem é o engenheiro, o escritor, o mestre, doutor, professor e também ele é diretor regional da indústria da construção civil. Então, assim, o Marcelo tem uma importância muito grande nesse setor que ele enveredou. Então, a gente quer saber tudo isso e muito mais. Mas vamos pedir antes aí, gente, seguir aqui o mantra que eu chamo, né? Vamos se inscrever no nosso canal. A gente está precisando chegar a 100 mil inscritos. Está faltando aí nada mais, nada menos do que 9.350 inscritos. Então, a gente precisa da força de vocês aí. Para você apertar também no sininho, para o YouTube sempre mandar essa informação quando a gente estiver gravando aqui um episódio, compartilhar e comentar. E, sem delongas, Marcelo, vamos primeiramente aqui saber quem é o Marcelo Cavalcante. Eu sou o terceiro de 4 filhos do engenheiro Luciano Cavalcante com a professora Simone Gadelha Cavalcante. Na nossa casa éramos 4 irmãos. Papai, infelizmente, faleceu jovem. Ele tinha só 38 anos. Na ocasião, eu tinha 4 anos. E minha mãe, sozinha, nos criou com muita dedicação e formou-se os 3 homens engenheiro e a nossa irmã Márcia, arquiteta. Então, todos ficamos nesse segmento da engenharia, da arquitetura, que tem a ver muito com o mercado imobiliário. Seu pai, essa inspiração veio muito do seu pai, com certeza. No fundo, o meu irmão mais velho, Luciano, ele já nos primeiros anos de faculdade de engenharia começou a enveredar pela parte de vendas, de corretagem imobiliária. Ele estagiava numa construção. Como estagiário, ele recebia aquela bolsa estágio normal para um universitário. No entanto, quando ele conseguiu fazer uma primeira venda lá de apartamentos, ele recebeu uma gorda comissão, que para ele, que era só um jovem universitário, aquilo significou muito. Então, ele percebeu que tinha talento para as vendas e, aos poucos, foi organizando a sua vida nesse sentido. Marcelo, o seu pai faleceu muito jovem, né? Com um problema cardíaco. E assim, a gente costuma muito lidar assim, com essa história do medo. Como é que você lida com o medo de pensar nisso, já que tem a ver muito com genética? Tem muita coisa. O que é que você faz para... Eu sempre, desde garoto, devido a esse histórico familiar, a gente se cuida, né? Então, eu comecei minha vida de estudante no Colégio 7 de Setembro, ainda no antigo curso primário. Depois fiz concurso de admissão para o Colégio Militar, que foi uma coisa muito boa na minha vida. Porque o Colégio Militar, ele preza muito pela educação física, pela atividade física, tanto quanto a intelectual. Então, eu tive a oportunidade de ter uma excelente formação intelectual, que me possibilitou entrar sem dificuldade no curso de Engenharia Civil da UFC, e isso aliado a uma atividade física constante. Lá no colégio eu era da equipe de natação e fomos campeões de polo aquático também. Então você já foi medalhista? Não, desde essa época de estudante, eu sempre gostei de esportes. Então, como eu falei, era da equipe de natação do colégio, nadei também no Círculo Militar de Fortaleza, no Náutico Atlético Cearense. E dentre os esportes aquáticos, me agradou mais o polo aquático, que eu fui da seleção cearense, na ocasião. Fomos para os Jogos Estudantis Brasileiros, lá ficamos entre as melhores equipes do Brasil. E também sempre gostei muito dos esportes de barco à vela no Yacht Club. Lá, talvez um pouco de influência do pai. O papai foi o primeiro diretor de barco à vela do Yacht Club de Fortaleza. E quando começou a época do windsurf, já
ainda no início dos anos 80, né? Isso já faz bastante tempo. Eu fui o primeiro campeão cearense de windsurf, era barco à vela. Mas hoje faz alguma Lancha à prática vela. nesse sentido? Sim, hoje eu continuo tendo um Hobbycat 16, que é um catamarã. Ah, é? Um catamarã? É um catamarã, Que um barco bem gostoso, Que eu, legal. nos finais de semana, gosto de velejar com meus filhos. Uau! E é uma paz muito grande, porque o barco à vela, ele propicia assim, um deslizar sobre a água, sem barulho de motor, sem cheiro de combustível, uma atividade Mas para assim, conduzir esse barco à vela, Marcelo, você tem que... tem um horário do vento, não é? Tem um horário que ele mas venta para ele voltar. Como é que funciona, já que você falou dessa catamarã aí? barco à vela é uma coisa assim bastante antiga, né? O Brasil foi descoberto por caravelas que vinham navegando de Portugal até aqui a América do Sul. Então, é um barco fácil de dirigir porque você segue os princípios da náutica, né? Então, ele só não veleja exatamente contra o vento, mas tem a posição de orça, a gente vai velejando próximo do vento, então tanto você consegue sair a favor do vento, que é o chamado vento de popa, quanto você consegue voltar. Então, isso na tradição cearense, dos jangadeiros, né? Nós temos até algumas epopeias assim, de jangadeiros que foram até a capital do Rio de Janeiro, velejando em jangadas rústicas. Então, não existe dificuldade, não. Principalmente nesses barcos de iatismo, que o Brasil sempre se destaca nas competições internacionais. Não é difícil, não. É bem gostoso. Tá. Marcelo, eu percebo que você é uma pessoa muito assim, compenetrada, né? Para não se dizer introspecta, né? E de repente você já tem uma vivência muito grande aqui em Sobral. Aliás, é sobralense, né? Cidadão. É sobralense, é cidadão sobralense. Já a gente vai falar sobre isso. Mas assim, como é que você, assim, desse seu jeito, cartesiano, lida com números, é matemática, é número, é arquiteto, enfim. Aí você agora está bombando aí nas redes sociais. O seu Instagram tem muitos seguidores, eu vejo que você está sempre aparecendo, sempre dando dicas. Como é que foi essa sua transformação? Ou não foi, ou você foi natural? Não é uma questão de transformação, é uma questão da gente divulgar o trabalho e mostrar às pessoas aquilo que a gente sabe fazer e procurar contribuir um pouco com esse conhecimento para agregar valor também à vida das pessoas. Eu agradeço aí os seus comentários, que outras pessoas também me comunicam isso, que gostam de ver, que gostam de acompanhar e que às vezes ficam perguntando, e aí, essa semana vai ter um vídeo novo? Ah, legal. Porque você fala de tudo, né? Porque dentro da construção civil, que é a sua área, que você atua, né? O Marcelo Cavalcante, que tem o CEO da construtora Cautec, né? Que é muito conhecido, já tem 7 anos. 37 anos, quer dizer, quase 4 décadas. Então, assim, é muita responsabilidade, já levantou vários prédios. Você quer falar um pouquinho só para a gente situar o nosso público? Dentro desses 37 anos de existência, a Cautec já fez muitas obras, tanto em Fortaleza quanto em Sobral. Eu destacaria como obra residencial Beira-Mar 2020, é uma obra que fica na Avenida Beira-Mar de Fortaleza, esquina com Barão de Estudas. São apartamentos com 554 metros de área. Nossa. 7 garagens, assim, um prédio que até hoje é um dos mais valorizados no estado do Ceará. Então, eu daria esse destaque como edificação residencial. Como prédio comercial, de salas, de escritórios, eu destacaria o edifício LC Corporate. Eu já fui lá, eu conheci, fantástico, né? Ele fica na Avenida Barão de Estudas, número 300, e é um prédio premiado, é um prédio que ganhou Master Imobiliário Brasileiro, é um prédio que tem certificação internacional Green Building, né? Foi o primeiro prédio com certificação categoria Silver Green Building do Norte e Nordeste. Então, foi uma obra que nos deu muito prazer de construir. E quem é que mede isso aí? Quem é que faz essa aferição? Desses resultados, porque tem vários estados e várias construções e vocês conseguiram ter esse destaque.
Uma honra, né? É porque o Conselho Mundial do Green Building, né, o World Green Building Council, ele tem entidades credenciadoras. Existe o Green Building do Brasil, que é como se fosse uma filial dessa entidade mundial, e existem critérios para serem adotados na construção para ela ser considerada verde, né? São pré-requisitos de sustentabilidade, né? Então, economia de energia, economia de ar, a questão do ar também. Todos os ar-condicionados eles são diferenciados, eles não têm aquele gás que agride a camada de ozônio. água, Economia de água, economia de energia elétrica, materiais que preservem o meio ambiente, enfim. É uma gama de requisitos para se atingir essas classificações, essas categorias Green Building, né? Marcelo, e como é que você consegue conciliar o seu dia? 24 horas, vamos dizer que 8 você dorme, 14, né? Como é que você consegue conciliar? Escreveu um livro já, foi professor, faz parte do diretor, né, do Sinduscona, da indústria da construção civil, e a família, né? Que é muito importante. E a sua válvula de escape, assim, seu respiro. Uma questão de agenda, né, Marcos? A gente se programa para poder priorizar os compromissos em função do trabalho, em função da família, em função do lazer, questão de saúde também, atividade física é muito importante. Então, tudo isso deve ser equilibrado e eu procuro sempre cumprir uma agenda nesse sentido, para, em primeiro lugar, preservar a saúde, ter também um momento de descanso, lazer, um momento de dedicação espiritual também, que é muito importante. Então, eu diria que isso, dentro de uma agenda bem organizada, contempla tudo que a gente precisa fazer. Sim, eu estou vendo que na sua camisa aí tem paixão, qualidade, integridade, compromisso, lucratividade, meritocracia. São os princípios da Isso Cautec? aqui são os valores da Cautec. Primeiro é paixão, que é paixão pelo que a gente faz, né? Uhum. Então, imagino que as pessoas abracem suas profissões por gostarem, por serem apaixonadas pelo que faz, e isso é o nosso caso. Qualidade é um princípio sine qua non da Cautec. Aqui nós fomos a primeira empresa do Norte e Nordeste do Brasil a ter certificação internacional de qualidade, a chamada ISO 9000. Isso ainda no século passado, nos anos 90. Né? E, na época, fomos uma das primeiras do Brasil. Então, a gente sempre preza muito pela qualidade dos nossos produtos. Integridade está na alma da nossa empresa. Então, integridade não deveria nem ser um valor, integridade é obrigação de qualquer um. Né? Lucratividade é a razão de ser da empresa, porque a empresa ela precisa, dentro do princípio de sustentabilidade, ter lucro, né? Respeitando o meio ambiente, contribuindo com a sociedade, gerando empregos, recolhendo seus impostos, mas tendo uma atividade lucrativa. E meritocracia é o reconhecimento que nós temos pelo trabalho dos nossos colaboradores, e reconhecer esse mérito é também dever de cada um. Na Cautec a gente tem isso como um dos nossos valores principais. Isso é importante, né? Marcelo, como você vê gente? Sem ser com os olhos, como é que é a sua perceptividade de gente? Você gosta de gente ou você acha que gente é mais problema do que solução? Gente é tudo, né? Porque eu sou gente, você é gente, nosso telespectador ali, quem está nos assistindo agora, também é gente, né? O nosso cliente é gente, o trabalhador é gente. Então, gente, o ser humano, é a razão de ser da nossa empresa, é a razão de ser da nossa existência. Você, eu,
sua esposa, seus filhos, seus amigos, todos convivemos aqui nesse mundo, somos gente e carecemos de atenção e compreensão de todos nós. Entendi. Você acha que o talento, assim, ele é um dom ou é aquela coisa que você vai desenvolvendo com a prática, com o hábito? O talento, muitas vezes, ele vai a reboque da paixão, né? Quando você gosta muito de alguma coisa, Por isso que tem aí a paixão, né? quando você se identifica com algo, normalmente você já vai tendo um talento para aquilo, mas é algo também a ser trabalhado, a ser desenvolvido, né? Então, embora tenha pessoas que nasçam com determinadas habilidades ou aptidões, mas eu acredito que o líder ele pode ser construído, tá? Ele pode ser formado. Então, eu não creio assim que exista apenas o líder nato ou o talento nato, não. Talentos podem ser trabalhados, liderança. Por exemplo, na engenharia, qual é o nome mais falado assim que vem na sua mente quando você fala de engenharia? Na história mesmo, pode ser? Ou contemporânea agora? Sabe, Marques, acho que falando de engenharia é uma das profissões até mais recentes, eu diria, porque vem da Revolução Industrial. O que mais me admira são aquelas obras do passado, aquelas pirâmides do Egito, que depois de tantos anos ainda estão aí em pé, construídas, né? Ou aquelas obras feitas pelos antigos romanos e gregos, né? E naquela época existia mais a figura do arquiteto, propriamente, do que do engenheiro. Então, eram pessoas como Leonardo da Vinci, que tinha talentos múltiplos de engenharia e tudo mais, porque no passado a atividade de engenharia era muito ligada à guerra, ficava a serviço dos reis. É tanto que o nome engenheiro civil é recente, porque outrora, quando se falava de engenheiro, ele era um militar, né? Então, até hoje existe o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, que forma engenheiros militares. Existe no Exército a arma de engenharia, porque é necessário, durante períodos de guerra, fazer estradas, fazer pontes, fazer fortificações, né? A própria capital do Ceará, Fortaleza, foi feita por engenheiros militares, era a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. É um forte, é uma edificação militar feita por engenheiros militares que serviu de núcleo inicial de habitação da capital do Ceará. Incrível, muito boa. Marcelo, como é que você lida com... Você conhece aquela música Rotina, do Roberto Carlos? Escutou, não? Pois escute, é muito boa. Você acha que a rotina ela é prejudicial? Não, dentro desse trabalho de engenharia, as rotinas elas são necessárias, tá? Porque muitos serviços, eles são... não é que sejam repetitivos, mas eles têm um script, eles têm uma forma de fazer que é necessário que seja cumprida para que cada etapa tenha a qualidade necessária e agregue valor ao produto final. Então, imagine uma indústria automobilística, uma indústria da construção, ou qualquer tipo de trabalho que implique numa sequência de atividades. Cada sequência dessa, cada atividade, ela tem que ter uma rotina própria de execução para que o objetivo final seja atingido. Então, eu enxergo rotina como uma coisa positiva dentro da indústria, dentro das atividades profissionais e dentro da própria vida do cidadão. E o ócio? O ócio... É preciso? Desde que o mundo foi criado em 6 dias e Deus, no 7º dia, descansou, né? Ele, com isso, a Bíblia Sagrada nos ensina o princípio do descanso, tá? Então, trabalho é necessário, mas um momento de descanso, de lazer, de ócio, ele é importante para que se recarregue as baterias e que se possa produzir melhor.
Se puder gravar isso aqui, eu vou perguntar agora só para a gente. Bom, eu vejo que você fala muito da Bíblia, né? Eu ia lhe perguntar sobre uma dica de livro, né? Obviamente você vai falar ali a Bíblia. Mas o que é que você me diria o seguinte? O que é que a sua parte espiritual, Marcelo, a sua parte espiritual? Você congrega em uma igreja? Você tem uma comunidade? É uma pessoa assídua na leitura da Bíblia? Que você falasse dessa... A Bíblia é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, independente de religião. Tá? Se você pegar o livro de Provérbios, por exemplo, é um livro de sabedoria, um livro que tem 31 capítulos. Você pode ler um capítulo a cada dia do mês, e durante um mês você já leu um livro da Bíblia e um livro com ensinamentos preciosos, como é o livro de Provérbios. Então, por exemplo, você acha que dos princípios da Bíblia, para você ser uma pessoa correta, honrar pai e mãe é uma coisa importante? É um dos mandamentos, né? E é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, dos 10 mandamentos lá da lei de Moisés, esse é o único com promessa. Muito bem. Marcelo, outra coisa, o sucesso. O que é que você acha que é o sucesso? Você acha que o sucesso ele tem uma cartilha pronta para ele ali, para você seguir? Ou o sucesso é uma coisa conquistada assim de forma cotidiana, né? Cotidiana. Mas o sucesso é uma coisa que pode variar de pessoa para pessoa, né? Então, muitas vezes, o sucesso ele não diz apenas questão de ser uma questão profissional, entendeu? Porque não adianta você ter um sucesso na profissão e não ter um sucesso na família, por exemplo. Então, eu acredito que existem vários pilares na vida de uma pessoa onde ela precisa estar sempre olhando. Então, tem o pilar profissional, tem o pilar financeiro, tem um pilar família, tem um pilar relacionamento com os amigos, tem um pilar espiritual. Então, são aspectos da vida que precisam ser cuidados para que, de uma forma holística, né, a pessoa tenha esse almejado sucesso, né? Você acha, Marcelo, que a vida é de uns tempos para cá, né? Colégio militar que você estudou, a turma de amigos que você tem, vocês estão sempre se reencontrando. Depois eu queria até que você falasse um trechinho da importância disso para a sua vida e para deles. E dizer o seguinte, com essa é muita tela, é muito celular, muitos aplicativos. Como é que você encara isso aí dentro da sua vida profissional, familiar e pessoal? Não entendi. Não, estou dizendo, a vida deu uma acelerada? A vida deu uma acelerada? E como é que você lida com essa aceleração da vida? É isso que eu queria entender. Eu percebo que a informação ela flui de uma forma mais rápida, né? Então, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, se você parar para pensar no passado, as pessoas se comunicavam por cartas. Aí isso evoluiu para telegrama. Depois, alguns outros... O telegrama você fala do fax? Não, telegrama. Não é do seu tempo. Sim. Você está falando, quando você bate o dedinho assim, é o telégrafo. Ah, é? Né? Então, o código Morse. Certo, certo. Começou daí, né? Então, nós estamos falando de coisas muito antigas. Então, no passado, quando eu digo antes do século passado, no princípio do século passado, as pessoas se comunicavam por cartas, né? Você fazia uma carta escrita à mão, mandava pelo correio e a outra pessoa recebia. Abria ali, né? Abria, você podia mandar até para o outro lado do mundo, para outros países, e as pessoas se comunicavam com carta. Então, a velocidade da informação era uma. Depois, você fez menção aí o telégrafo, né, que era usado muito pelos trens, Sim. Eu tinha um tio-avô que era telegrafista, né? Então era uma pessoa especializada em ficar mandando mensagens pelo aquele tecozinho assim do telégrafo através de código Morse, e isso era identificado do outro lado da linha.
Eu me referi ao telegrama, era uma outra forma de comunicar, que era mais rápida, era uma coisa que já era uma evolução da carta. Só que era caro e por isso as pessoas mandavam mensagens assim, mais curtas, em função do custo daquela comunicação. Então, entendi, daquela entendi. coisa, você falava numa frase, depois botava PT, né? Aquele PT era o ponto, né? E aí depois você falou em fax aí. Hoje em dia é uma coisa que não existe mais, né? Tem mais não. Existiu antes também o telex. O telex Mas tinha um bip também. telex era uma máquina de escrever ligada numa linha de telefone, né? Essa eu não peguei, não. O fax é uma Xerox ligada na linha de telefone, né? Então, hoje em dia, isso evoluiu demais, como você falou, com a tela, com os telefones celulares que viraram múltiplas funções, e hoje em dia a comunicação flui de uma forma muito mais rápida. Então, essa rapidez da comunicação tem gerado também uma rapidez muito grande na operação das nossas atividades. Então, para algumas pessoas isso gera alguma ansiedade, porque hoje em dia, se você não responde algo assim no mesmo minuto, ou poucos minutos depois, a outra pessoa já fica achando que aconteceu alguma coisa demais, o que houve e tudo mais. Verdade. Entendeu? Até telefone fixo virou coisa do passado, né? Aquele fio de telefone com aparelho dentro de casa. Coisa parecida com essa que está na sua Essa aqui, frente. né? Isso daí já virou uma coisa do passado, né? Marcelo Cavalcante, outra coisa que eu ia lhe perguntar aqui, que eu acho de suma importância, que por exemplo, qual a melhor parte do seu dia? Eu gosto muito do amanhecer do dia, Marcos. Assim, para mim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando o sol nasce, que a gente acorda e está com as pernas saudáveis, os braços saudáveis, uma mente descansada de uma noite de repouso, entendeu? Para mim, um novo dia começa a cada manhã. Eu gosto muito desse amanhecer. Sim, eu acho que essa aqui vai dar corte, essa aqui é a pergunta que eu vou fazer. Marcelo, você é casado com uma sobralense, né? Traz desenvolvimento para a cidade de Sobral ao longo desses 20 anos, se eu não me engano, eu queria que você explicasse. Você é cidadão sobralense. Qual é a responsabilidade de não ter nascido em Sobral, mas ter recebido esse título? Para mim foi uma honra muito grande, porque quando se trabalha num local fora do local onde nós nascemos, eu nasci em Fortaleza e trabalho já em Sobral há 12 anos, o fato de receber uma homenagem dessa natureza, ou seja, ser aceito como um filho da terra, ser um cidadão, para mim foi muito gratificante saber que, através da minha atividade profissional, eu tenho esse reconhecimento, né? Ou seja, coisa que não é só por dinheiro, não é só por ganho, nem lucro, nem algum tipo de atividade meramente capitalista, mas que traz o retorno para o município através das nossas ações, através dos nossos impostos, através dos empregos que a gente gera. E eu fico muito gratificado a cada obra quando as pessoas me perguntam: e aí, doutor, quando é que começa a próxima? Porque eles têm já um sentimento de afeição pelo desejo, trabalho. né? Eu digo, saber que a gente gera um ambiente de trabalho saudável, um local onde as pessoas ganham com dignidade o seu salário, o sustento da sua família. Então, para mim, isso é muito, muito importante, muito gratificante saber. Pronto. Marcelo, outra coisa que eu queria compreender, entender, não sei se você
já experimentou isso? Por exemplo, muriçoca. Sobral tem alguns pontos que tem muito e tem época do ano que tem muito, né? E tem as borboletas. Você prefere as muriçoca ou as borboletas? Consegue? Nunca parei para pensar Para nesse pensar aspecto, nisso? não, porque, na realidade, borboletas e muriçocas tem em muitos lugares do mundo, né? Sim. Então, não é privilégio aqui da cidade, não. Uma coisa que eu ia falar também com essa questão de ser cidadão, foi até um comentário que eu fiz na Câmara dos Vereadores, por ocasião do recebimento do título, Sim. é que aqui na cidade de Sobral, muitas vezes algumas pessoas que eu não conheço, pergunto assim, quem é fulano de tal? E como referência, diz assim, Marcelo, fulano de tal é um cidadão. Então, esse título de cidadão, ele tem um significado especial, ele denota dignidade, ele denota honradez, ele denota integridade. Então, partindo do povo de Sobral, de uma homenagem recebida na Câmara de Vereadores, isso, para mim, tem um valor maior, dado o significado do termo cidadão aqui na região norte do estado. Show de bola. Marcelo, hoje, por exemplo, você está sempre fazendo esse translado, né? Fortaleza, Sobral. E em Sobral, qual é o local, assim, quando você está no seu momento assim, de folga aqui, qual é o local que você mais gosta de estar, assim, que você mais se energiza, né? Aqui em Sobral eu resido na Avenida Gerardo Rangel 500, né? No prédio que nós construímos, o Edmundo Linhares. Edmundo Linhares. E me agrada muito o bairro do Derby, é um bairro simpático, entendeu? E como residente em Sobral, do Derby, como cidadão sobralense, também me agrada muito aquele entorno ali do Teatro São João. Tem ali um corredor gastronômico na Dom José. Sim. E, ocasionalmente, eu estou ali no Brix, comendo um cheeseburger, ou muitas vezes na padaria que fica próxima lá, de manhã cedo, tomando um café, comendo uma tapioca com queijo, com ovo, enfim. Aquela região do entorno do teatro, para mim, é muito simpática. Como é que você lida com estresse? Alguma coisa que não deu certo e que fugiu um pouquinho da linha, e aí você tem que... E aí, como é que sempre tem um plano B, né? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas que Deus é quem guia os seus passos. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande de que se alguma coisa não deu certo, é porque eu preciso examinar as alternativas e, quem sabe, não tem uma alternativa melhor para seguir, e essa foi a razão de não ter dado certo. E você escolheu Sobral para atuar, por quê? Foi uma questão de negócios mesmo. Eu sou sócio de uma outra empresa de loteamento, com meu irmão Luciano, e no passado essa empresa adquiriu uma gleba de terra no bairro do Ciaçaboia, e aos poucos a gente foi desenvolvendo um projeto de loteamento para lá. E com o advento do primeiro governo Lula e o programa Minha Casa Minha Vida, então surgiu a ideia de se ter um braço empresarial, um setor da Cautec, um departamento de obras que pudesse fazer construções para essa camada da população de mais baixa renda. Uhum. Tá? Então, assim eu vim primeiro a Sobral, entendeu? Isso depois se mostrou que não era bem o DNA da Cautec, assim que a gente sempre construiu obras para a classe média alta, para a classe alta, e que, embora tenha saído um conjunto habitacional muito bem feito, muito esmero, não houve um retorno financeiro esperado, entendeu? Então, e aí, a partir desse momento, foram surgindo outras oportunidades dentro do mercado imobiliário de Sobral, que foi o edifício Gustavo Belchior, nosso primeiro prédio, que até hoje está na Doutor Guarani, que é uma das principais avenidas de Sobral,
também conhecida como Boulevard do Arco, né? Doutor Guarani é uma avenida das principais, ali fica no Derby, vem desde o Arco do Triunfo até as proximidades do aeroporto. Tem de né? tudo, né? Uhum. Tem de tudo lá. Receita Federal, Justiça Federal, enfim, SAMU. Marcelo, eu queria que você falasse dos seus amigos aqui, nós já estamos quase caminhando para o final. Você acha que nós somos resultado, ou a soma do resultado daqueles seus melhores amigos que você convive, aí você tende a evoluir por isso? Você acha que isso tem uma conotação científica? E eu queria que você falasse dos seus amigos, você sempre se reúne com eles no militar, se quiser, fique à vontade. Eu acho que aquele princípio de que você é sempre resultado do meio, ou dize-me com quem andas e eu te direi quem és, tem um fundo de razão. Então, aqui em Sobral eu tenho a turma da caminhada, que a gente gosta de caminhar cedinho, lá no Derby. Você mesmo está presente muitas vezes. Sim. Nelson Rossi e outros amigos, o Aldenor Façanha Júnior, também nosso vizinho lá do Edmundo Linhares. Então, eu costumo dizer que esses relacionamentos, eles são feitos por afinidades, ou seja, as pessoas se relacionam pelas afinidades que têm. E isso é importante para a vida, porque vai construindo caráter e demonstrando exatamente a maneira de ser das pessoas, né? Bom, Marcelo, eu queria que você aproveitasse aí a oportunidade para, digamos assim, deixar uma mensagem, né, para os que estão nos escutando, né, um significado realmente da vida para você conseguir conciliar tudo, conectar tudo e caminhar a sua jornada. Queria que você falasse aqui para o nosso público que está nos assistindo nesse momento. Bem, se for para deixar uma mensagem final, eu diria que cada qual, em primeiro lugar, procure abraçar a profissão com que se identifica, entendeu? Não é necessariamente aquela profissão que você vai ganhar mais, mas aquela profissão que você se realiza e que lhe dá prazer, e que a vida é um sopro, né? Então, nós estamos aqui por um breve momento vivendo aqui no mundo, vamos viver de uma forma agradável, ou seja, você é jornalista, gosta do que faz, abraçou essa profissão por amor. Estou me esforçando. Né? Eu sou engenheiro, gosto do que eu faço, abracei também por amor essa minha profissão. E assim é a vida do médico, é a vida do advogado, é a vida de professor, tantos outros professores, enfim. Então, isso é uma coisa importante. E a outra é sempre cuidar da saúde, porque você tem que cuidar. Os antigos gregos diziam, mens sana in corpore sano, ou seja, uma mente sã no corpo são. Então, a mente ela vai ser sadia se ela estiver no corpo sadia. E eu diria que a recíproca é verdadeira. Um corpo sadio vai trazer uma mente sadia. Então, cuidar da parte espiritual também, independente da sua religião, procurar ter o seu momento de reflexão, ter um momento em que vai conversar com Deus e fazer suas orações. Importante, né, Marcelo? É. Você fala com Deus todo dia? Graças a Deus. Mas qual é o horário? De manhã cedo é a hora que eu gosto de conectar-se, né? De ler a palavra, de agradecer pelo aquele dia. Eu só não leio a palavra, mas eu tenho feito essa aproximação ao longo da minha vida. Eu tenho feito isso com mais precisão. Quando a gente faz a oração, a gente está se comunicando com Deus. Quando a gente lê a palavra, é Deus que está se comunicando com a gente. Ah, muito bom. Porque o nome, boa, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, se Ele está falando através daquela palavra para a gente, entendeu? Daí a importância das duas atividades. Certo. Marcelo, se eu tinha anotado aqui, se o seu pai, o senhor Luciano Cavalcante, fosse vivo e pudesse ver o Marcelo de hoje, né?
primeiro, qual era a idade que ele tinha? E segundo, como é que seria, né? Porque ele vê você ali com seus filhos, caminhando, né? Andando de bicicleta, né? Talvez ele não tivesse a disposição de estar acompanhando, mas ele ia estar muito feliz, né? Como é que você, o que é que você diria se encontrasse com seu pai hoje? E o que é que ele diria do Marcelo? Seria um prazer muito grande eu encontrar o meu pai, porque é uma pessoa que eu convivi muito pouco tempo. Tive o prazer de escrever a biografia dele e em 38 anos ele realizou muita coisa, né? Então ele teve uma curta, porém intensa passagem pela vida. Foi em 10 anos de atividade profissional, 10 anos de casamento, ele fez uma família com 4 filhos, né? E como atividade profissional também ele realizou muito. Então, papai, eu teria assim muito prazer em conversar com ele, em perguntar muitas coisas, em dialogar. Ele também não era uma pessoa de tantas palavras assim como eu. Sério? Né? Uma pessoa mais comedida, mas realmente seria um prazer muito grande estar podendo falar. E como é o nome dos seus filhos? O Lucas e o Marcos. Lucas e o Marcos. Grande abraço ao Lucas e o Marcos. E agradecer, Marcelo, você por ter vindo aqui, né? Eu que agradeço o convite, Marcos. O Marcelo vai deixar também os contatos dele aqui. Nós estamos com 8 mil seguidores, ele está com 9. No Instagram, 10 mil e pouco. 10! Ele abriu 2 na nossa frente. Nós estamos, assim, você serve de inspiração para a gente tá esperto aí para conseguir. Então, Marcelo, deixa aí o seu contato, para o pessoal assistir também o seu Instagram, né? Pegar os conteúdos. Quem quiser conhecer um pouco mais do Marcelo, o nosso Instagram é o Marcelo Caltech, é o que eu recomendo. Temos também a página do Facebook. Tá? E um pouquinho mais da Caltech Engenharia está nos vídeos que estão no nosso canal do YouTube, Caltech Engenharia. Ok. Galera, um grande abraço. Aproveitar para vocês fazerem todo aquele mantra lá que eu lhe disse, apertar o sininho, compartilhar, seguir e até o próximo episódio. Obrigado. Estamos juntos. Valeu.